no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém, vou ler. E diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, vou começar a explicar um pouquinho quem foi Elias, mas no livro de 1 Reis, o povo vivia em uma grande tribulação, por quem estava os governando, e por conta disso, por essa idolatria que o povo vivia, principalmente por causa de quem os governava, que era Jezabel e Acabe, Deus levantou um profeta chamado Elias, que serviu como porta-voz de Deus para reacender a chama do Espírito Santo no povo. E a Bíblia ela não nos fala claramente sobre a vida pessoal de Elias, apenas que ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no reino do norte. E em sua época, o povo de Israel eles haviam se dividido em dois reinos. O reino de Judá, que era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel, que era o reino do norte, com capital em Samaria. A única coisa que a Bíblia nos revela assim, claramente sobre a vida de Elias é que ele vivia em Gileade, a leste do Rio Jordão. E para chegarmos ao capítulo 19, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 18 para entendermos o porquê, o que levou Jezabel a tomar aquela atitude de ameaçar Elias e o porquê que ele fugiu. Então, acompanha comigo aqui no capítulo 18, versículo 17, no mesmo livro de 1 Reis, 18 e 17. O título é Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Isso quando Elias ele vai apresentar-se a Acabe, Acabe faz essa pergunta para ele. Então disse ele, Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então, por causa dessa situação, Jesus levantou Elias e Acabe e Jezabel, quando eles se casaram, porque Omri, que era o pai de Acabe, ele procurava estabelecer uma relação boa, porque os reinos eles tinham se dividido. Então, para estabelecer uma relação boa entre os reinos, por causa de um problema econômico que eles estavam enfrentando, ele decidiu casar o seu filho Acabe com Jezabel. Só que essa decisão dele foi muito ruim para o povo de Israel, porque Acabe e Jezabel eles estavam totalmente dispostos a introduzir a idolatria no povo, ao paganismo, e eles faziam oposição total à adoração ao Senhor. Aí no versículo 19 do capítulo
versículo 18. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ou seja, nós vemos nos capítulos, vários livros da Bíblia, que o povo sempre dava, vamos dizer assim, uma cambaleada para um lado e para o outro. O povo de Israel, lá do tempo do Egito, quando ele sai rumo à terra prometida. E Elias, ele pergunta para o povo: até quando cochearei entre dois pensamentos? 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e os dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então aqui ele usava uma estratégia para que, através daquilo, o povo reconhecesse quem era o Deus que eles deveriam adorar, que é o Deus único, digno de toda a honra e de toda a glória. No 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertara. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Isso aconteceu com os profetas de Baal, quando eles começaram a clamar, pedindo para que o Senhor mandasse fogo do céu, e nada aconteceu. Baal não respondeu. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego que em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: aqui está o poder
Abraão, de Isaque e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no ermo. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. O que nos faz entrar agora no capítulo 19, para não ficar uma leitura muito extensa, que diante dessa situação, Jezabel, ela vendo ali que Elias tinha matado todos os seus profetas, e aquele cenário de vitória para Elias e para o povo de Deus, por um sinal que o Senhor mostrou para o seu povo que só Ele era o Deus poderoso, só Ele era digno de adoração, de toda honra e de toda glória. E Jezabel, quando ela vê essa situação, ela se ira e ela manda um mensageiro atrás de Elias e falar algo para Elias. E o que Elias fez diante dessa situação? Ele fugiu. E eu lendo a palavra eu pensei: meu Deus, Elias, um servo de Deus, um profeta, como nós conhecemos o profeta do fogo, depois de um cenário de vitória, ao qual ele orou e Deus mandou fogo do céu, naquela situação ele fugiu, ele temeu. E eu lendo a palavra eu falei assim: meu Deus, como que isso pode acontecer? E eu pensando assim na minha cabeça, eu falei: Elias, ele foi ser humano, como qualquer outra pessoa. Ele temeu, ele teve medo, ele ficou cabisbaixo. E o que ele faz? Ele decide fugir. E ele foi ao deserto, caminhou de um dia. O que será que Elias ele pensou durante aquele dia que ele caminhou? O que passava na cabeça de Elias naquele momento, caminhando ali no deserto, que fez ele, assim como fala no capítulo 4, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias ali ele pedia a morte para Deus. Eu fiquei pensando: meu Deus, uma situação de vitória que Elias teve ali, Deus mostrou, manifestou a sua glória, mandou fogo do céu. Elias ele teve medo, ele estava em aflição. Mas ali naquele momento, quando Elias, ele debaixo daquele pé de zimbro, ele pede para Deus: Senhor, toma agora a minha vida. Jesus fala para Elias assim: Elias, levanta-te e come. Eu não sei o que Elias estava pensando quando ele estava andando ali naquele deserto. Talvez ele pensava: meu Deus, eu estou sozinho, não tem para onde correr, não tem aonde recorrer. Mas Deus estava ali com Elias. Deus está com você, independente da situação que você esteja enfrentando, independente se você esteja pensando: eu estou sozinho, não tem aonde recorrer, não tem ninguém para olhar. Deus, Ele está com você. E Deus estava ali com Elias naquele deserto, caminhou com ele, por mais que talvez a mente dele pensasse assim: não tenho amigos ao meu lado, não tenho ninguém para me ajudar. O Todo-Poderoso que mandou o fogo do céu estava ali com Elias. Ele estava ali, Elias não estava sozinho. Aleluia. Elias ele foi chamado por Deus em um momento difícil, onde tinha uma decadência total. O povo estava vivendo uma idolatria total. Após a morte do rei Salomão, ele deixou tudo bagunçado, digamos assim. E Elias, ele foi chamado por Deus. Ele era um homem de oração. Elias conhecia a palavra como poucos, mas ele temeu, ele teve medo, ele se afligiu. E nós não somos diferentes de Elias. Muitas vezes nós nos afligimos, muitas vezes nós pensamos: Deus, não vale mais a pena, já basta, Senhor, para mim já deu. Elias ele ali estava desistindo do seu chamado.
o quão importante é o chamado que Deus ele tem na nossa vida. E é difícil carregar o chamado de Deus. Quantas vezes dá vontade de desistir? Quantas vezes a gente pensa, Deus, eu não quero mais, eu não tenho capacidade para fazer isso. Deus, por que o Senhor me escolheu para isso? Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Ou talvez você pense assim, Deus, por que essa situação está acontecendo na minha casa? Se o Senhor me prometeu que salvaria o meu filho, o meu marido, por que está acontecendo dessa forma? Mas Deus manda te dizer nesta noite, filho, eu estou contigo, então levanta-te. Alegra o teu coração nessa noite, porque Ele quem está contigo, Ele não te deixa. Oh, aleluia, Deus está falando isso desde o começo do culto. Deus falou, na oração você encontra calma, na oração você encontra paz. Então se você está precisando de calma, ore. Se você está precisando de paz, ore, clame a Ele. Talvez adorar a Deus, talvez não adorar a Deus é difícil. É difícil a gente carregar a nossa cruz, passar pelas dificuldades que nós passamos, pela dificuldade que nós enfrentamos, carregar o nosso chamado. Mas Deus é quem caminha conosco todos os dias. É Ele quem carrega a nossa mão, quem nos pega no colo quando nós precisamos. É Ele quem providencia o maná do céu. Naquele momento, Elias, ele deitou ali, naquele pé de zimbro, e Deus falou para ele, levanta-te e come. Mas Deus não só apenas falou, Deus providenciou a comida para ele. E quando ele acordou, comeu e bebeu. Mas Deus continuou falando com Elias, Elias, agora você descansa. Ele descansou, só que levanta-te, porque o teu caminho ainda é muito longo. Eu não sei o que você entrou aqui pensando, se talvez a situação está tão difícil que você faz como Elias fez naquele momento, você pede a Deus a morte. Mas Deus ele não quer isso para você, porque Deus ele te chamou, você tem um chamado, você foi escolhido, diferenciado, separado por Deus. Jovens adolescentes, vocês foram separados por Deus, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Então não fique pensando, meu Deus, o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai realizar. Deus tinha um chamado na vida de Elias, Ele tem um chamado na sua vida também. Não só jovens e adolescentes, mas toda a igreja. Vocês são chamados, vocês são escolhidos. Então, independente da sua situação, como você entrou aqui nessa noite, Deus manda te dizer, levanta-te, porque eu ainda vou te usar. Levanta-te, porque essa situação não vai ficar desse jeito. Oh, aleluia. Eu pensando assim, será que Jezabel não tinha um exército? Não tinha pessoas o suficiente que pudessem ir atrás de Elias até o deserto? Será que Jezabel não tinha pessoas que pudessem encontrar Elias quando ele foi até o deserto? Será que o deserto era muito distante? E eu pensando ali, eu falei, meu Deus, o Senhor estava realmente com Elias naquele momento. Porque Deus ele não deixou nada acontecer a Elias. A ameaça da vida dele era de morte. Elias ele pediu a morte porque ele preferia morrer nas mãos de Deus do que morrer na mão do inimigo. Mas Deus falou para ele, Elias, não é a sua hora. Não está na hora de você parar. Não está na hora de você desistir. Não está na hora de você deixar para trás aquilo que eu te chamei para fazer. Não está na hora de enterrar no seu chamado e falar, Deus, eu não quero mais. Deus, eu vou entregar. Deus, chega, para mim já basta. O Senhor manda te dizer, levanta-te, porque o teu caminho é muito longo. Isso não significa que você ainda não vai passar por situações difíceis, porque vai. Porque quem tem chamado sente o peso do chamado, não é fácil. Você acha que é fácil eu estar aqui nesse púlpito pregando? Eu tremi a semana inteira, eu pensei, meu Deus, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas sobe ali comigo, meu Deus, me ajuda, fale isso para Deus hoje nessa noite. Sabe por quê? Porque assim como fala Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com quem pode te ouvir, pode te atender. Talvez eu não possa resolver o teu problema, o irmão do lado não pode, outras pessoas não podem, mas entra no teu quarto,
49:15. Glória a Deus, oh glória a Deus. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquece dele, contudo, eu, o Senhor Deus, não me esquecerei de ti. Aleluia, oh glória. Quem sabe Elias ali, ele só queria um amigo, alguém para colocar a cabeça e chorar, alguém ali para te dar um abraço, alguém ali ao qual ele pudesse chorar, que ele pudesse recorrer. Meu Deus, talvez ele pensou: Jesus, eu estou esquecido, ninguém lembra de mim. Mas Deus, ele estava ali com Elias, ele está com você. Não esqueceu do chamado que ele fez na tua vida. Ele não esqueceu do chamado, do projeto que ele te prometeu. Ele não esqueceu de você. Então saia daqui nesta noite revigorado, renovado pela presença dele, porque ele está contigo. Ele te levanta, ele te sustenta, ele quem te ajuda. Levanta-te, filho.